Encerrar um relacionamento, um contato da noite para o dia, cortando todo tipo de comunicação, não é uma conduta nova. Mas o que alguns estudos têm apontado é que as novas tecnologias têm facilitado esse tipo de comportamento, que é o chamado ghosting. Vem da palavra ghost, em inglês significa fantasma, ou seja, sumir, desaparecer sem dar explicações. O perigo é que essa conduta, não só em relacionamentos amorosos, ela vem se estendendo também para amizades e até para os ambientes de trabalho. Para tentar entender um pouquinho os aspectos do ghosting, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a psicóloga Sara Teixeira. Grata por ter aceito o convite para este bate-papo com a gente. Sara, seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane. Eu que agradeço o convite, um prazer aí colaborar com esse tema aí com vocês. Sara, a gente tem uma pesquisa aqui que foi feita por um aplicativo de relacionamento que mostrou que cerca de 80% dos usuários entre 18 e 33 anos disseram que já foram vítimas de ghosting. Por que esse comportamento vem se tornando cada vez mais recorrente nos últimos anos? Está trazendo isso à tona, né? Porque é um comportamento que sempre ocorreu, na verdade, nas relações interpessoais, né? Não é à toa, né, que a gente ouve falar em pais que desapareceram, né, que não voltaram, enfim. Mas com a tecnologia, esse comportamento ele se intensificou, né? E mais do que ter se intensificado, né, ele vem sendo também naturalizado, né, como algo que faz parte das relações, né, como algo um pouco validado que possa ocorrer, né? Então, é um fenômeno complexo, né, por se tratar de um fenômeno que acontece dentro da comunicação humana, né? E a comunicação humana é complexa, né? Ela envolve várias questões, né? E tem uma questão que é muito recorrente, assim, muito importante, que é a responsabilidade afetiva, né? Então, eu acho que tem ocorrido mais, porque no primeiro aspecto que eu coloquei, né, vem sendo naturalizado, né? A tecnologia facilita isso, né? Os contatos virtuais, é só não responder, bloquear, né? Sumir. O efeito disso é menos grave do que no pessoal, né? No tete a tete, né? E também porque eu acho que tem uma questão das relações e da comunicação aí que falta a responsabilidade afetiva, né? O desenvolvimento disso, dessa habilidade das relações. O fato da gente ter mais recorrentes os relacionamentos de curta duração também podem estar facilitando essa prática do ghosting, quer dizer, a pessoa se sente com um menor compromisso de dar satisfação, de ter essa responsabilidade afetiva com o outro. Então, esse eu acho que é uma confusão que ocorre, né? Porque a responsabilidade afetiva, ela não está relacionada ao formato da relação, né? Então, eu só tenho responsabilidade afetiva com pessoas que eu me relaciono há muito tempo, né? Ou com trabalhos que eu estou há muito tempo, né? Então, a responsabilidade afetiva não está relacionada ao formato da relação, independente de ser uma amizade, uma relação de trabalho, um relacionamento de curto, longo prazo, né? Um date, né? Um encontro, né? A responsabilidade afetiva, ela tem a ver com a ética da relação, né? Com a conexão humana que se estabeleceu ali. Então, eu acho que sim, as pessoas confundem um pouco isso. Por ser só algo menor, de curto prazo, que talvez eu não vou me envolver tanto afetivamente, eu não preciso ter essa responsabilidade. Então, é uma confusão, um equívoco, né? Você percebe no seu consultório, as pessoas que você atende, os pacientes que você atende, existe um número maior de pessoas que sofrem ou aplicam o ghosting, dependendo do gênero, mais mulheres, mais homens, e em mulheres ou em homens, em quais os impactos emocionais são mais intensos? Olha, todo, né, sofrimento, vamos dizer assim, né, ele tem alguns recortes, né? A gente sempre precisa olhar para a questão de gênero, para a questão social, né, para a questão política, né? O sofrimento, ele nunca está fora de um contexto, né? Ele sempre está dentro de um contexto.
Então, é claro que a gente, quando a gente fala de ghosting, por exemplo, a gente precisa olhar em que contexto que ele ocorre, né? São as pessoas que têm mais acesso à tecnologia, né? Quem sofre mais são as mulheres, né? Enfim, em geral, sim, são as mulheres, né, que sofrem mais ghosting, né? Eu acho que a gente podia destacar aqui por vários fatores, mas talvez dois principais, né? Que é a questão de como a mulher ela valoriza estar numa relação, né? O quanto que ela é cobrada de estar numa relação e ser responsável por manter aquela relação, né? Então essa sobrecarga, né? Esse excesso de responsabilidade sobre a mulher faz com que a mulher sofra mais e talvez pague um custo maior para estar num relacionamento, né? Então, tem esse aspecto, e tem um aspecto também que, em geral, a mulher ela tem evoluído mais socioemocionalmente, vamos dizer assim, por uma questão dos homens ser muito privados de falar sobre as emoções, né? Terem vergonha de se abrir, de evoluir essa questão emocional. E como o ghosting ele envolve uma habilidade de comunicação interpessoal, né? Acaba que os homens têm, às vezes, dificuldade, né, de falar disso. Então, em geral, quando a gente vai olhar para as vítimas de ghosting, vamos dizer assim, a maioria são mulheres, né, e são também as que mais se afetam por isso, né, em termos de sofrimento emocional. E quais são os impactos emocionais, né, para quem leva o ghosting? Para quem leva, quanto para quem dá, né, o ghosting, vamos dizer assim. Para quem recebe o ghosting, né, então eu estou ali me relacionando independente, né, vamos lembrar sempre independente do formato da relação, e a pessoa para de me responder, né? Ela desaparece, todo tipo de contato, ele não tem um efeito de retorno, né? A pessoa pode, eu acho que, em primeiro lugar, não entender o que aconteceu, né? Então, a natural que ela busque uma compreensão a partir daquilo. Então, ela pode fantasiar uma razão. Né? Será que fui eu? Então, pode vir culpa, né? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para isso acontecer, né? Então, pode vir culpa, falta de entendimento, né? Insegurança, né? Então, nossa, todas as relações isso pode acontecer, né? Essa falta de entendimento, ela gera muitos outros efeitos, né? Colaterais a isso. Então, culpa, insegurança, uma dificuldade de virar a página, né? De abrir mão dessa relação, porque assim, eu não dou a oportunidade da pessoa se despedir daquilo, né? Então, ela pode demorar mais para digerir, para lidar com aquela relação, né? Alguns dos efeitos aí são esses. Mas, claro que cada efeito é individual. Como eu falei, todo sofrimento ele precisa ser analisado dentro de um contexto, né? Então, quem é essa pessoa, o que ela valoriza, né? Qual que é a história de vida dela, o que ela aprendeu, né? Então, o impacto ele vai ser muito diferente, mas esses que eu citei, acho que a gente pode considerar mais como os impactos gerais, assim, né? Mais genéricos, né? Uns efeitos mais negativos do ghost. E essa sensação, esse contexto de incerteza, Sara, muitas vezes acaba levando a uma dor para quem recebeu um ghosting muito maior do que um relacionamento com um ponto final, de fato, acertado entre as duas partes. Uhum, exatamente, né? Então, assim, muito difícil um final de relacionamento ser fácil, né? Livre da dor. Mas a intensidade dessa dor, né? Esse sofrimento, ele pode ser muito mais intenso e duradouro, justamente pela não compreensão do fim, né? Falando sobre o perfil da pessoa que pratica o ghosting, de uma forma geral, é claro, né? E também da pessoa que recebe o ghosting. Existem pessoas, perfis de pessoas mais propensas a receber e sofrer bastante com o ghosting. E o perfil da pessoa que pratica, muito se fala em perfil narcisista, ou as pessoas que têm dificuldades de comunicação, não têm habilidades para se expressarem, como você comentou muito no caso dos homens, né? Uma questão muito social, inclusive. Outro termo que se usa muito agora é o tal do apego evitativo. Enfim, dá para tentar definir, delinear aí os perfis, mais ou menos, é claro, né? Dos dois lados, Sara. Eu acho que sempre
se a gente, né, quando a gente tenta categorizar, né, colocar em perfil, assim, a gente amplia a nossa chance de tratar um problema como individual, né, como um olhar muito, às vezes até patologizante, sabe? Então, as pessoas assim sofrem disso, né? E os quadros emocionais, psicológicos, são bem complexos, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar mais do ponto de vista, como eu disse, né, social, assim, em que contexto que isso ocorre, né? Como que as relações humanas têm sido estabelecidas, né? Para a gente poder falar de uma maneira mais ampla, como sociedade, como pessoas, do que como perfis, né? Então, hoje a gente vive, né, numa sociedade do imediatismo, né, onde as pessoas querem tudo para ontem, a gente não tem mais intervalo, né, as pessoas não podem demorar para responder, né, tem uma alta exigência de desempenho aí nas comunicações, né. Isso pode aumentar a nossa ansiedade para responder a isso, né, e a gente estando mais ansioso, mais cobrado, né, com menos tempo, né, a gente tem uma tendência a selecionar para o que a gente vai dar atenção ou não, né? E querendo ou não, a comunicação não tem sido tão valorizada como deveria, né? Como eu falei, a ética da comunicação humana, a maneira como a gente se relaciona. A gente tem naturalizado muito, não quero responder, eu não respondo, né? Então, tem um impacto, assim, por exemplo, né, para as habilidades sociais, né? Para como que você vai se desenvolver como ser humano, né? Então, se você não responde, você pode acreditar que você não é capaz de resolver o problema, que você não é capaz de passar por um conflito, né? Porque a gente tem um mito de que se eu não lido com a situação, ela está resolvida, né? Então, eu ignorar aquilo, então eu superei. E pelo contrário, né? Quanto mais a gente nega situações difíceis, mais elas nos aprisionam, né? Então, eu acho que em termos de quais pessoas, né? Todos nós estamos vulneráveis a isso, né? Aquelas que têm mais dificuldade de lidar com o conflito, né? Com desagradar o outro, com desapontar, né? Com insegurança, elas podem talvez ser mais suscetíveis a praticar o ghosting por, eu vou ignorar, né? Não vou lidar com isso nesse momento. Tá? Então, eu acho que a gente olhando assim de maneira mais ampla, a gente corre menos risco de categorizar as pessoas, né? Assim, Existem consequências emocionais também para quem pratica o ghosting, Sara? sim, com certeza, né? A culpa também, eu acho que é um efeito comum, porque, né, aquela coisa que deveria ter sido feito e não foi, né? Você não sabe como o outro ficou, né? A insegurança, como eu citei, né? Então, essa percepção de que eu não sou capaz de resolver, né? Eu não consigo resolver isso, né? Então também pode alimentar uma insegurança e restringe o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento de relações de qualidade, de confiança, né? Então você vai estabelecendo um padrão muito que prejudica a si mesmo, né? E isso vai se fortalecendo, né? À medida que você vai praticando, cada vez mais isso vai se fortalecendo. Então, acho que olhar para si, para os efeitos negativos que isso tem, você também, é importante, né? Ô, Sara, tem alguns sites, né, onde você pesquisa a respeito do termo ghosting e eles apontam até alguns subgrupos, algumas variantes do ghosting. Por exemplo, mini ghosting, que é quando as pessoas, isso tem muito a ver com as tecnologias, né, mantém uma conversa frequente pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e a outra pessoa vai sumindo, vai deixando de responder até sumir completamente. Um outro tipo de ghosting apresentado, ghosting passivo, né? Quando você marca um encontro com alguém, essa pessoa também vai cancelando, não vou poder ir, eu tô muito atarefado, muito corrido, e aí também você não consegue se encontrar com a pessoa. Existem alguns estudos apontando até ghosting no ambiente de trabalho. Então a pessoa ela deixa de participar de um processo seletivo de recrutamento e não avisa a empresa, simplesmente não vai mais trabalhar, não chega a explicar o motivo da demissão.
Todos esses subgrupos do ghosting, todos eles geram impactos emocionais. Você acredita que isso tem relação com questões geracionais? Uma geração mais jovem, mais ligada às tecnologias, acaba, de uma certa forma, tendendo a praticar o ghosting? Eu acho que a gente pode considerar geracional porque, conforme as décadas avançam, o contexto, a cultura vai sendo modificado, né? Então, o que era exigido, por exemplo, do mercado de trabalho há 20 anos não é o que é exigido hoje, né? Então, as pessoas vão respondendo às exigências culturais, sociais, econômicas e políticas, né? Então, por exemplo, o mercado de trabalho mesmo, né? Então, hoje em dia, com as plataformas digitais de inscrição, com a inteligência artificial respondendo pessoas, né? Isso amplia, né? Amplifica as possibilidades do público que está, por exemplo, prestando uma vaga, achar que tudo bem não responder, né? Então, até agora, não falei com ninguém, às vezes, né? Não fez uma entrevista que conectasse, ou em outros processos seletivos, não recebeu retorno, feedback, hoje é muito comum, né? Pela quantidade de currículos que as pessoas respondem, as instituições, né? Que estão cedendo a vaga não retornam, as pessoas não sabem, eu não sei se receberam o meu currículo, se leram o meu currículo, se eu não fui aprovada. Então, por isso que eu falo que é um aspecto cultural, né? Assim, é uma coisa que vai fortalecendo, né? É o coletivo que vai fortalecendo ou enfraquecendo esse comportamento individual, né? Então, de fato, né? Os jovens, a geração atual, ela está mais suscetível a isso, né? Eles já nasceram na era da tecnologia, com essa diversidade de comunicação, falando com robôs, né, pesquisando coisas através de inteligência artificial, enfim. Então, talvez, né, realmente seja um único modelo, né, de comunicação que é conhecido, né? Por isso que a gente precisa pensar como um todo, né? Por que que isso tem se fortalecido, né? Assim, porque agora uma geração um pouco mais velha que já teve um outro modelo de comunicação, né? Que preza ainda pela comunicação direta, né? Pela ligação. Então isso vai criando uma conexão diferente, né? Das pessoas que tiveram muitos acessos de comunicação, de interação só através da tecnologia, né? Ou principalmente através da tecnologia. Ô, Sara, nós estamos falando muito sobre os aspectos negativos do ghosting, mas existe alguma situação em que praticar o ghosting é algo, entre aspas, aceitável? Por exemplo, não estou me sentindo segura com um determinado tipo de abordagem. Estou numa situação tóxica, especialmente quando a gente está se relacionando ou se comunicando pela internet. Fui vítima de assédio. Nestes casos, o ghosting pode ser a melhor saída? Sim, por isso que todo comportamento precisa ser lido num contexto, né? Eu gosto muito de reforçar isso, porque não existe certo e errado, né? Tudo precisa ser analisado, em que contexto ocorreu, né? Por que ocorreu, com quem, como, onde. E aí, assim, só talvez para a gente não confundir, porque o Ghost, ele, né, nas últimas décadas, assim, desde que o termo surgiu, ele tem sido muito utilizado como esse desaparecimento sem a responsabilidade afetiva, sem a conexão, a empatia ali, a assertividade, né? Ele tem sido muito mais utilizado neste caso. O não responder, o sumir, o se afastar em situações de violação é até indicado, né, pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais da área da justiça, né, inclusive tem leis que muitas vezes podem, inclusive, assegurar esse distanciamento, né, da comunicação das pessoas em situação de violência. Então, em alguns momentos, o desaparecimento é uma situação de defesa, né, de preservação daquela pessoa e é super indicado, sim. Agora, algumas orientações aqui para quem nos ouve e nos assiste. Quais são os sinais de que uma pessoa pode estar sofrendo um ghosting e dicas para tentar minimizar o sofrimento? Olha, eu acho que uma coisa importante, né, é ficar atento aos sinais mesmo, né? Assim,
É claro que pode acontecer de uma hora para outra, né? Mas entender, né, quais são por que você está naquela relação, né? Quais são as suas prioridades, as suas necessidades, quais são os seus limites também, né? Para não sustentar aquela relação a qualquer custo, sabe? Então a pessoa já furou várias vezes, né? Ela já deixou de responder e depois voltou. Já são sinais, né, de que de repente a responsabilidade afetiva, né, pode não estar presente naquela relação, né? Então, atenção e respeito aos sinais é importante, né? Dialogar sobre isso com pessoas de confiança também, né? Porque às vezes a gente está dentro de uma relação e não consegue perceber muito claramente esses sinais, né? Então, compartilhar isso com amigos, amigas, né? Para ficar mais claro, né? Do que tá dentro do natural, do possível de relações, o que não é aceitável, né? Então, ficar atenta, compartilhar, né? Não sustentar a relação a qualquer custo, independente do formato, né? As relações familiares, de amizade, de trabalho, elas não estão acima de outras relações, assim, né? Toda relação humana importa e toda relação é capaz de ser abusiva, né? Então, importante também tirar, às vezes, esse lugar de poder da relação, né? Que ela está acima do indivíduo, né? Acima dos meus direitos, né? Então, são algumas questões aí que as pessoas podem pensar sobre, né? Esse autocuidado e o cuidado das pessoas que a gente confia, que a gente tem afeto, né? Para minimizar o sofrimento, assim, né? Eu acho que é uma questão complexa, né? Porque a partir do momento que você tem uma dor, você precisa olhar para ela, né? E às vezes a forma de cuidar dessa dor é justamente acolher essa dor, assim, né? Não ignorar o sofrimento, né? Às vezes, mas eu nem sei por que que eu estou tão triste. Era uma coisa que começou há poucos dias, mas ainda assim importa, né? Assim, se está doendo, importa. Então, não negligenciar, não ignorar, não achar, não comparar sofrimento, achar que é algo bobo, né? Para dar devida atenção para isso, procurando rede de apoio, né? Se necessário, profissionais também, que possam auxiliar no cuidado e na superação desse sofrimento, né? Agora, Sara, uma orientação para as pessoas que têm dificuldades de comunicação, né, onde faltam habilidades para o gerenciamento das suas próprias emoções, orientações para que ela não seja o ghost, o fantasma das relações. Isso, eu acho que o primeiro ponto é entender que evitar aquilo que eu não sei, assim, né? Evitar o que eu tenho dificuldade, não é o melhor caminho para se libertar disso. Pelo contrário, né? Quanto mais você evita, mais aquilo te aprisiona, né? Então, o encorajamento para, primeiro, entender que é uma questão humana, né? Que todos nós enfrentamos dificuldades nas relações, interações pessoais, né? Interpessoais. Então, que eu acho que é humanizar isso, né? Humanizar a dificuldade de se comunicar, né? E se dar a chance de superar, assim, de cuidar disso. Não é algo que a gente alcança, né? Agora eu sei me comunicar bem, pronto, estou pronta. Isso acontece durante a vida, né? A depender das nossas relações, né? E entender que somos seres sociais, a gente se constitui nas relações humanas, né? Então não é uma possibilidade não se relacionar, né? Não é uma possibilidade, eu vou escolher não me relacionar. Não existe isso. Então, a partir do momento que eu vivo, que eu estou em sociedade, em coletivos, eu preciso me relacionar, né? Então, entender que a comunicação ela não vem pronta, que ela é uma construção, que é possível desenvolver, né? Que não é uma coisa que vem com a gente, né? Eu consigo desenvolver, desde o momento que eu aceito a minha dificuldade e busco com coragem, né, lidar com ela, né? Então, eu acho que a minha orientação fica nesse sentido de humanizar a questão da dificuldade, né, que todos nós temos, e se encorajar para melhorar, tendo em vista que não é uma opção,
né, tirar as relações da nossa vida, né, que elas vão estar presentes sempre. Em caso de prejuízos emocionais muito grandes, muito intensos, né, impactos muito grandes, é importante recorrer à ajuda profissional. Sim, com certeza, né? Essa questão de não negligenciar, né, o sofrimento, que ele faz parte da nossa experiência humana, né? E hoje a gente tem muitos recursos, né? Assim, dentro da saúde mental, inclusive a boa comunicação, a comunicação empática, assertiva, ela é um fator de proteção para a saúde mental, né? Então, buscar, né, o cuidado, né, da saúde é essencial, independente do nosso momento de vida, né? A vida é dinâmica, hora a gente precisa mais, hora menos. E hoje a gente tem, né, tem os serviços públicos, né, de saúde mental, o ambulatório de saúde mental, centros de atenção psicossocial, né, as unidades básicas que têm acolhimento, psicólogo, as universidades de psicologia, né, que atendem também, e os serviços profissionais, né, as clínicas, os profissionais autônomos, enfim. Então, qualquer dúvida também, poder falar com colegas, com pessoas que buscam, para buscar o caminho, né? Acho que é não guardar para si, né? E buscar ajuda profissional, porque eu acho que isso vai possibilitar uma resposta ao sofrimento, e não uma dor mais intensa, né? Mais difícil de elaborar e de lidar. Ok, excelente e importante bate-papo sobre ghosting aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, para a TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidada a psicóloga Sara Teixeira. Sara, mais uma vez, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, pelas contribuições, importantes contribuições que você trouxe para a gente. Imagina, eu que agradeço, espero ter contribuído aí com o tema e que as pessoas possam se beneficiar, né, de conhecer melhor o tema, se conhecer melhor, né, cuidar de si e do outro aí como sociedade para a gente avançar. Obrigada, Sara, mais uma vez. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!